Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. A Santa Comunhão pelos Mortos. Depois da Santa Missa. Meditação para o dia 13 de novembro. Sim, depois da Santa Missa, não há sufrágio melhor e mais poderoso para socorrer as pobres almas que a Santa Comunhão. Escreveu São Boaventura. Que a caridade te leve a comungar, porque não há nada tão eficaz para proporcionar descanso aos que padecem no purgatório. É verdade que a Eucaristia, como alimento espiritual, é destinada aos vivos. É o tibus viatorum, alimento dos viajores, no expressivo e belo dizer da liturgia. Tem por fim sustentar a alma na peregrinação terrena, fortificá-la na luta contra os inimigos. Como pode ser um auxílio e sufragar os mortos? Discutiram os teólogos essa questão, mas todos estão de acordo que muito mérito e muitas boas obras faz quem recebe o corpo de Cristo, e essa união íntima da alma com seu Deus a torna mais agradável e mais poderosa para interceder pelos mortos, e torna a comunhão um dos mais poderosos e úteis sufrágios depois da Santa Missa. Dizia Tobias: põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo. Como se aplica bem essa passagem da Escritura à comunhão pelos mortos? É o pão de vida eterna e o vinho transubstanciado no sangue de Jesus Cristo que vamos colocar em nosso coração para implorarmos a misericórdia pelos nossos queridos e saudosos mortos. A lembrança dos mortos unida à Santa Eucaristia é tão bela e consoladora. Não é só pelo sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo que se podem aliviar as almas do purgatório. A Sagrada Eucaristia, como sacramento, pode ser de grande alívio para os defuntos, principalmente quando os fiéis vivos se unem para aplicar o fruto de uma comunhão geral. É uma prática autorizada pela Igreja. A comunhão, dignamente recebida, é muito proveitosa para os fiéis defuntos. Quantos atos bons não se praticam numa só comunhão? Preparação habitual pelo estado de graça, que muitas vezes custa tanto ao cristão conservá-lo. Preparação próxima pelos atos de fé, esperança e de amor. Enfim, os sacrifícios que tornam meritória para os defuntos como sufrágio a comunhão. E demais, aquela união íntima da alma com seu Criador e Redentor, nos momentos depois da comunhão, não fazem de quem comunga um mediador entre Deus e as pobres almas para pedir com fervor o alívio dos mortos? Diz Santo Ambrósio que a Eucaristia é um sacramento de descanso e paz para os defuntos e, ao mesmo tempo, um banquete. Logo, a comunhão pode aliviar os mortos, na opinião do Santo Doutor. São João Crisóstomo chama a comunhão alívio dos defuntos. E São Cirilo, o maior auxílio dos defuntos, maximum defunctorum iunamen. Se soubéssemos quantas graças de santidade podemos atrair para as nossas almas com a Santa Comunhão, com a participação do corpo e do sangue de Cristo, quanto consolo e alívio podemos dar aos que sofrem no purgatório, sentiríamos um desejo ardente de comungar muitas vezes pelos nossos mortos e aplicar em sufrágio das pobres almas sofredoras todos os méritos que podemos adquirir com as nossas comunhões fervorosas. Procuremos fazer boas comunhões, lembrando-nos de quanto melhor as fizermos, tanto mais aliviaremos os mortos. A comunhão mensal pelas almas do purgatório. Sejamos práticos. Precisamos socorrer os mortos e santificar a nossa alma. A Sagrada Eucaristia é nosso tesouro da terra e é nossa, nosso alimento, o sacramento dos viajores, dos que peregrinamos por esta vida em demanda da eternidade. Para nosso proveito espiritual e em sufrágio das pobres almas, vamos comungar com mais frequência. A comunhão mensal pelas almas não seria um incentivo poderoso para a nossa vida espiritual e um grande alívio para os mortos?
É célebre a sentença do Papa Alexandre VI. Todo o que reza, e muito mais ainda quem comunga pelas almas detidas no purgatório, com o desejo de aliviá-las, as obriga a gratidão e remuneração. A prática da comunhão mensal pelos fiéis defuntos é muito antiga. Em algumas regiões é muito concorrida e produz frutos maravilhosos. Começou esse piedoso costume em Roma, no pontificado do Papa Paulo V, que se mostrou muito favorável a ela e mesmo a pôs em prática na Cidade Eterna, com frutos surpreendentes. Era incrível como os fiéis afluíam às igrejas cada mês para sufragar seus mortos queridos pela Santa Comunhão. Os sucessores de Paulo V continuaram a devoção, que se desenvolveu tanto a ponto de só em Roma se ver num dia 30.000 comunhões pelas almas. A prática passou de Roma para outras cidades da Itália, depois para a França e muitos outros países europeus. Ora, entre nós, onde o povo é tão devoto das almas do purgatório, por que não se há de generalizar o dia da comunhão mensal pelas almas? Cada comunidade religiosa, cada paróquia deveria ter o seu dia mensal das almas, o dia da comunhão pelas almas. De preferência, deveria-se escolher uma segunda-feira, quando possível. Nas paróquias, talvez um dos domingos, para favorecer o povo. Oh, quem nos dera tivéssemos cada mês um dia dos mortos, um dia para as santas almas. Missa, comunhão geral, sufrágios e orações pelos mortos. Entretanto, se essa prática não se faz coletivamente, que nos impede fazê-la em particular e estimular outros a fazerem o mesmo? Sejamos apóstolos da comunhão mensal pelos defuntos. Vamos à mesa santa levar algum refrigério ao purgatório, pelas nossas orações e sacrifícios em união com Jesus hóstia. Dizer com Jesus no coração: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para elas a luz perpétua. Oferecer o sangue preciosíssimo de Jesus ao eterno Pai, para o alívio das santas almas. Não podemos fazer tudo isso numa comunhão? Há pessoas piedosas e compassivas que oferecem cada segunda-feira uma comunhão pelas almas. É a comunhão semanal pelos fiéis defuntos. Tanto melhor. De vez em quando, novenas de comunhões pelas almas. Como fazem bem a nós e às pobres almas essas práticas tão edificantes e de tão grande valor. Façamos muitas comunhões por nossos mortos. Propaguemos o uso da comunhão mensal pelas almas. Alguns exemplos. Temos tocantes exemplos para nosso estímulo na prática da comunhão pelos mortos. Santa Madalena de Paz perdera um irmão, e ela o vira no sofrimento do purgatório, em meio de grandes tormentos, pôs-se a rezar e sofrer por ele. Um dia, diz essa pobre alma sofredora à irmã: minha irmã, eu padeço e necessito de 107 comunhões para me livrar do purgatório. Santa Madalena de Paz, com todo fervor, começou logo a série de santas comunhões pela libertação daquela alma querida e o conseguiu. Costumava a santa exclamar em êxtase: ó sangue precioso de Jesus Cristo, piedade, Senhor, misericórdia, livrai as almas das prisões de fogo. E oferecia o sangue de Jesus pelas almas e comungava muitas vezes por elas. O venerável Luís de Blois conta que um piedoso servo de Deus foi visitado por uma alma do purgatório que lhe fez conhecer os tormentos horríveis que padecia. Estava sofrendo muito por ter recebido a Santa Comunhão sem preparação devida. Meu amigo, diz a pobre alma num gemido, eu te rogo que faças por minha alma uma comunhão bem fervorosa. O piedoso amigo assim o fez e sem demora. Esta boa comunhão obteve o que havia pedido a pobre alma, que se viu livre do suplício. Apareceu, cheia de gratidão, a feliz alma salva. Graças, 1000 graças, meu querido amigo. Vou contemplar a face de meu Deus para sempre. Não podemos duvidar da eficácia da Santa Comunhão para alívio dos mortos. Na vida de uma serva de Deus, Maria Luísa de Jesus,
Se conta que num dia da festa do Corpo de Deus, na hora da Santa Comunhão, Nosso Senhor lhe apareceu e disse: Eis o meu corpo que eu entreguei à morte para a remissão do gênero humano e que permanece no sacramento do altar. Jesus, diz a vidente, me fez recitar 9 vezes, louvado e agradecido seja a cada momento, o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E depois me disse: toma todas as indulgências e vai ao purgatório aliviar as almas que lá estão prisioneiras. No momento da Santa Comunhão, Nosso Senhor diz à sua serva que tome uma chave simbólica, metade ouro e metade ferro, traduzindo pelo ouro a misericórdia e pelo ferro a justiça, e vá libertar as almas prisioneiras do purgatório. Que tocante e belo simbolismo! Na hora de nossa comunhão pelos fiéis defuntos, por nossas orações fervorosas e pelos méritos deste ato tão sublime, como que recebemos das mãos de nosso Senhor a chave de ouro da misericórdia e de ferro da justiça, para podermos com ela pagarmos a dívida das pobres almas e abrir as portas do purgatório. Não só a comunhão, mas nossas adorações e visitas ao Santíssimo podem aliviar muito as pobres almas. Quantas indulgências não tem a devoção eucarística? Vamos aproveitá-las pelos defuntos. Exemplo: Santa Teresa e a alma de Dom Bernardino. Na vida de Santa Teresa, lemos um acontecimento que nos mostra como Nossa Senhora recompensa seus devotos. Um jovem fidalgo de nome Bernardino de Mendonça, muito devoto de Nossa Senhora do Carmo, desejava dar a Nossa Senhora uma prova de seu amor. Por isso, ofereceu a Teresa uma casa que possuía perto da cidade de Valladolid, para que ela instalasse ali um convento de Nossa Senhora do Carmo. A santa, no começo, não se sentia muito disposta a aceitar o donativo, para não abrir convento fora da cidade. Mas como a oferta era feita de muito boa vontade e em louvor de Nossa Senhora, não queria privar do merecimento o jovem fidalgo, a quem a Virgem Santíssima, de certo, ajudaria a converter-se para uma vida cristã e virtuosa. Levada por essa esperança, aceitou a doação da casa. Cerca de 2 meses depois, o fidalgo caiu gravemente enfermo. Perdeu a fala e não pôde confessar-se, mas deu sinais de arrependimento dos seus pecados. Pouco depois, faleceu. Teresa estava em outra cidade distante dali, mas Nosso Senhor apareceu-lhe e disse: Minha filha, a salvação deste homem correu grande risco, mas tive dele compaixão e aceitei-o com misericórdia à vista da sua devoção à minha mãe e da homenagem que lhe prestou, dando a casa para ser fundado um convento em seu louvor. Mas ele só sairá do purgatório no dia em que for celebrada a primeira missa neste novo convento. Desde então, Teresa tinha continuamente diante dos olhos os sofrimentos dessa alma e ardia em desejos de instalar o novo convento. Mas, apesar da sua boa vontade, apareciam muitas dificuldades que retardavam os trabalhos da adaptação da casa e o começo da construção da nova igreja. Um dia, quando ela estava num convento de São José de Medina, Nosso Senhor lhe disse: Apressa-te, pois, esta alma sofre muito. A santa fez novos esforços e empregou toda a energia para vencer os empecilhos e apressar as obras. Enfim, pôde ser lançada a primeira pedra da nova igreja e Teresa alcançou a permissão de ser celebrada no lugar uma missa campal. Entretanto, não julgou que a alma do fidalgo já ficasse livre do purgatório por essa missa, pois as palavras de Nosso Senhor tinham sido muito claras. Urgiu, pois, por todos os meios a execução rápida da construção e, afinal, viu-a concluída. Durante a primeira missa, à hora da comunhão, o sacerdote aproximou-se de Teresa e das outras irmãs para dar-lhes a sagrada hóstia. No momento em que Teresa recebeu Nosso Senhor, ela viu ao seu lado o falecido fidalgo, com o rosto todo resplandecente, cheio de alegria e de mãos postas.
Ele lhe agradeceu o que tinha feito para livrá-la do purgatório. Depois ela o viu elevar-se ao céu. Contando esse fato em um de seus livros, Santa Teresa acrescenta: "Oh, que grande importância tem toda a homenagem que se presta à Mãe de Deus! Quem poderia descrever quanto ela agrada a Deus e quão grande é a misericórdia de nosso Senhor?